Fala galera, beleza? Bem, esse vídeo aqui ele vai ser bem rápido, você vai ter umas informações aqui bem objetivas sobre o assunto para a nossa prova, certo? Essa revisão aqui ela vai ser sobre reações químicas, para a galerinha aí do nono ano. Então bora lá, deixa eu colocar aqui meu apontador laser para a gente trabalhar. Bem, então eu vou começar com essa frase aí: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Uma reação química, você vai ter a transformação da matéria. Nada é perdido, nem nada vai surgir de algum lugar. Você vai desmontar e montar de um outro jeito, certo? Então você vai ter uma mudança na composição química, certo? Por exemplo, a síntese da água. Bora dar uma olhada aí nessa reação. Você tem aqui, desse lado, antes da setinha, bora marcar com a caneta? Você tem o antes da setinha e você tem o depois da setinha. Essa parte aqui é os reagentes. Isso daqui é produto. Como é que a gente pode entender essa reação? Vai aparecer essas bolinhas aqui, ó. Aqui são os reagentes e aqui é depois da setinha, é os produtos. Reagentes, aqui os produtos. Essas bolinhas aqui elas estão representando essa reação aí de cima, certo? A bolinha amarela está representando a molécula de hidrogênio, certo? Ela reage com oxigênio, produzindo duas moléculas de água. Observe que as quantidades de bolinha azul e bolinha amarela não variou. Nada se cria, nada se perde. Tudo só se transforma. Você recombinou essas bolinhas aí, dando origem a uma nova substância. Antes você tinha gás hidrogênio e gás oxigênio. E no final você tem água, certo? Aqui vai ficar em palavras como você lê essa reação química. 2 mols de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás oxigênio, produzindo, formando 2 mols de água. No nosso cotidiano, a gente tem vários exemplos de reações químicas. Alguns, por exemplo, você tem na cozinha, certo? Quando você liga a boca do fogão, você está queimando o gás, está acontecendo uma combustão, que é uma reação química, ela libera calor, você percebe a liberação de luz, né? Outro exemplo são quando os alimentos eles estão entrando em decomposição. Outro jeito de você perceber se uma reação química está acontecendo ou aconteceu é essa variação na coloração, nesse caso da maçã, né? Se libera gases também. E aqui a gente tem uma outra reação química que ela pode ser representada por essa equação zona aí, que é a fotossíntese. Antes da setinha a gente tem o quê? Tem os reagentes. Como é que a gente pode ler isso daí? A gente está vendo que o CO2 reage com a água, formando, não que você precisasse saber decorado isso daí, eu vou dizer para você. Essa molécula zona aí é a da glicose. E aqui você tem o gás oxigênio sendo liberado. Você tem aqui no final os produtos e aqui no início você tem os reagentes. 6 mols de CO2 reage com 6 mols de água, formando 1 mol de glicose e também 6 mols de oxigênio como produto. Nossos dois produtos aí. Uma coisa que você não pode confundir são fenômenos químicos com fenômenos físicos, certo? Quando você tem um fenômeno químico, uma reação química, a composição da matéria ela muda. Já no fenômeno físico, não muda a composição química. Ela pode mudar de estado. Por exemplo, vamos ver aqui algumas imagens. Um fósforo pegando fogo, a combustão. Isso é uma reação química. Você, por exemplo, vamos queimar uma folha de caderno. O que você vai ter depois é gases, você vai ter as cinzas, né, que vão ficar ali e os gases vão ser liberados. Nesse caso aqui, vamos considerar apenas a água sofrendo ebulição. Está saindo de água líquida para água em forma de vapor. Continua sendo água do mesmo jeito, então não mudou a composição química, por isso que vai ser um fenômeno físico, certo? Lógico, se você está olhando para cá, para a boca do fogão, na combustão do gás, aí você está falando de uma reação química. Mas a água entrando em ebulição é um fenômeno físico. Aqui um outro exemplo de fenômeno físico. A água no estado sólido, o gelo, derretendo, virando água líquida. Continua sendo água do mesmo jeito.
Mas, voltando para essa imagem aqui, a gente viu a água entrando em ebulição e a formação de bolhas, né? Tem um outro caso em que você percebe uma formação de bolhas na água, só que não é... Deixa eu só tirar esse monte de risquinho que ficou na frente. Segura aí. Pronto, limpou. É um caso em que você tem essas bolinhas aqui, ó. Tá vendo que tá formando umas bolinhas? Aqui não é a água fervendo, a água entrando em ebulição. Aqui você tem uma fonte de energia, você coloca os fios dentro da água e você está quebrando a molécula da água. É uma reação química. A molécula da água está sendo quebrada, aqui ó, H2O, ela está sendo quebrada, formando H2, gás hidrogênio, e gás oxigênio. Agora, no final, você tem uma coisa diferente, certo? Agora, a gente vai falar sobre 4 tipos de reações, certo? A gente tem, inicialmente aqui, vamos falar de 2 em 2, né? Primeiro, síntese ou adição. Aqui eu já deixei montados os reagentes e vamos ver o que é que vai ser produzido. Perceba que, numa reação de síntese ou adição, você tem o gás hidrogênio reagindo com o gás nitrogênio, formando amônia. Então, você percebe que antes eu tinha 2 substâncias e no final eu só tenho uma. Essa é a característica de uma reação de adição ou síntese básica, né? Você tem 2 ou mais reagentes e no final você tem um produto mais complexo. Aqui na reação de análise é o contrário. Aqui você está partindo de uma substância, nesse caso carbonato de cálcio, e ele vai se quebrar em 2 substâncias, no CO2 e no óxido de cálcio. Lembrando que eu estou olhando, carbonato de cálcio, óxido de cálcio. Não é que você precisasse saber isso decorado. O mais importante aqui no momento é você saber identificar o tipo de reação. Eu tinha uma molécula e ela se quebrou agora em 2. Eu tive uma decomposição. E o exemplo 1, você tem 2 ou mais reagentes e eles formaram uma substância mais complexa, por exemplo. E para finalizar aí, as 2 últimas, você tem deslocamento e você tem a dupla troca. Certo? Então perceba que aqui você tem uma substância sozinha e aqui você pode imaginar como se fosse um casal. E esse zinco aqui, ele vai roubar a namorada, por exemplo, né? Então aqui perceba que o hidrogênio rodou e o zinco ficou com o cloro. Você tem uma simples troca. Você pode imaginar que o zinco ele deslocou o hidrogênio. Sai daí, vou ficar com o cloro para mim. E aqui, o último exemplo, reação de dupla troca. Então, beleza, a gente tem aqui esse casal e vai acontecer uma coisa interessante. Vai acontecer uma troca aí nesses casais. Tenta observar o que é que mudou, certo? Olha só, antes o sódio ele estava com o cloro e agora o sódio está com o nitrato, esse azulzinho. Antes a prata que estava com esse NO3 e agora a prata está com cloro. Então você teve aí essa mudança desses casais, digamos assim. Então esses são os 4 tipos de reações, desculpa. Você não precisa saber decorado o nome das substâncias, não. No momento é só conseguir identificar o que é que está acontecendo, beleza? Então, valeu!